Está ligado? Ok. Boa tarde a todos. Começo por agradecer à organização o convite que me foi endereçado. Cumprimento na organização, nomeadamente na pessoa da sua coordenadora-geral do Unicode 2030, a doutora Luísa Lopes, e na sua pessoa cumprimento todas as autoridades, individualidades e a audiência aqui presente. Neste painel serão apresentados, como foi dito na introdução, projetos e iniciativas de instituições locais, mas, diria eu, alguns destes projetos, comprovadamente, com dimensão e participação internacional, destinados à capacitação digital dos cidadãos nos mais diversos eixos, para que estes possam enfrentar os desafios atuais e futuros e exercer uma cidadania informada e ativa, nomeadamente nos eixos da educação e formação profissional e avançada, na qualificação e requalificação, inclusão e investigação. Sem mais demora, apresento de forma breve os oradores participantes deste painel. Vou seguir a ordem do cartaz. Em primeiro lugar, o Dr. Miguel Pombeiro, Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que fará a apresentação sobre o projeto CIA, Cidadania Informada e Ativa, da Comunidade Intermunicipal. Seguidamente, irá preferir a sua apresentação o engenheiro António Manso, meu colega, professor e investigador do Instituto Politécnico de Tomar, que fará a apresentação sobre o projeto Spark DigiGirls, um projeto transnacional da rede Erasmus, envolvendo uma rede de parceiros de países como Portugal, Lituânia, Eslovénia, Itália e Grécia, e que pretende encorajar e capacitar as raparigas a explorar as tecnologias digitais e, desta forma, estimular que possam enverdar por uma carreira tecnológica. Seguidamente, irá participar remotamente, segundo sei, o engenheiro César Silva, da empresa WireMaze, que irá apresentar uma solução que está implementada no município de Tomar, que tem a ver com a facilitação, portanto, das pessoas poderem utilizar os serviços do município online. E por último, mas não menos importante, o Dr. João Pinto Coelho, um amigo, técnico superior do Gabinete de Museologia e Património Cultural, da Divisão de Turismo e Cultura da Câmara Municipal de Tomar, que irá apresentar o projeto Museu Sem Distâncias, um projeto digital inovador, com o objetivo da promoção turística e cultural do património tomarense. Portanto, penso que já sabem do tempo que dispõe para cada apresentação. Sem mais demora, vou então passar a palavra ao primeiro orador, o Dr. Miguel Pombeiro. Obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, na pessoa da doutora Luísa e do seu vice-presidente da Câmara de Tomar, que eu vejo ali à janela também. Cumprimento todos os presentes e dizer-vos que é um gosto, portanto, agradecer o convite, é com muito gosto que aqui estou em nome da Comunidade Intermunicipal de Médio Tejo. Podíamos apresentar diversos projetos ligados à digitalização, felizmente temos muitos. Por exemplo, na área da educação, ligado justamente à questão do ensino experimental das ciências, temos um protocolo com a Direção-Geral da Educação, onde produzimos conteúdos digitais de apoio à mudança de práticas, por exemplo, do ensino experimental nas escolas. Podíamos falar do grande esforço que os municípios fizeram logo passado 2 meses do início da pandemia e tudo aquilo que foi possível fazer-se nas escolas e fora delas no âmbito digital. Os sistemas de informação geográfica, temos projetos também muito interessantes e que se ligam à relação com o cidadão. Mas aquilo que me foi pedido para apresentar aqui hoje é de facto este, o da cidadania informada e ativa no Médio Tejo, que é um projeto que partiu justamente da rede de bibliotecas públicas municipais do Médio Tejo, na altura também numa relação com a Direção-Geral do Livro. Assim depois não consigo passar, mas é muito bem, vão-me dar a pilha.
Mas, portanto, surgiu justamente desta relação com entre a rede de bibliotecas e a Direção-Geral do Livro e, portanto, um acordo de cooperação, justamente através, na altura, do programa PADES. Programa esse que... Eu devo de apontar isto para... É para baixo, é o botão de baixo. Não passa. Já está, muito bem. Estava justamente a dar conta do programa PADES que visa a melhoria da prestação de serviço público nas bibliotecas e, de alguma forma, também rentabilizar as próprias e qualificar os serviços das bibliotecas no apoio, de facto, aos cidadãos e o muito que podem fazer justamente nessa relação com o cidadão. Decididamente, este projeto está a realizar-se justamente entre os anos de 2022 e 2023. Envolve essencialmente pessoas numa faixa etária, reformados, e daí termos envolvido neste projeto, por exemplo, as universidades séniores, as juntas de freguesia, foram nossos parceiros. Portanto, justamente aquilo que se visava, ou aquilo que se visa com este projeto, é a capacitação dos cidadãos do Médio Tejo, quer no âmbito da leitura, quer sobretudo no âmbito da literacia digital. Eu posso-vos dar conta que estão envolvidos, e aquilo que está previsto até ao final do ano, são perto de 2.000 formandos, portanto cerca de 1.900 formandos. Aqui os objetivos gerais desta iniciativa, justamente melhorar os hábitos de leitura e da literacia digital da população mais excluída da região, promover o acesso à internet, diversificar o uso e os serviços prestados pelas bibliotecas municipais em toda a região do Médio Tejo e criar estas tais parcerias que, no fundo, são os parceiros deste projeto, as juntas de freguesia, as universidades séniores, os municípios, que aliás, portanto, disponibilizam aqui também o transporte para as bibliotecas. O projeto pretende não apenas que ele tenha impacto nas sedes do Conselho, mas, de facto, eu pedi-vos que passassem à mão, porque isto eu vou aqui carregando, exatamente, as parcerias, as juntas de freguesia, as universidades sénior, o Centro Qualifica também, e portanto, de alguma forma, pode passar, aquilo que são as ações, o que está previsto, portanto, até 1.890 formandos, 189 ações. Houve aqui um investimento em hardware em cada uma das 12 bibliotecas, mas aquilo que daqui resulta é que de um projeto com menos de 100.000 euros de investimento, do qual, portanto, da Direção-Geral, o financiamento é cerca de 44.000 euros, com esse financiamento é possível, de facto, fazer-se uma ação que tem impacto em praticamente todo o território e que tem praticamente o objetivo de chegar a 2.000 formandos. Alguns elementos de monitorização, que foram alguns indicadores que foram justamente atualizados a semana passada, portanto já chegámos a 620 formandos, dos tais 1.900 que estão previstos, 780 horas de formação e estão mobilizados 13 formadores. Depois aqui alguns dos exemplos de conteúdos, desde as questões mais simples de ligar e desligar o computador, o teclado, o ambiente de trabalho, abrir pastas e ficheiros, mudar o nome de pastas e ficheiros,
até outros um pouco mais complexos, a utilização do browser, como a utilização do portal das finanças, da plataforma SNS, o Press Reader, que é algo que nós temos disponibilizado e foi uma aposta dos municípios em todas as bibliotecas públicas e, portanto, basta ser utilizador de uma das bibliotecas públicas do Médio Tejo e com isso poder-se aceder a milhares de publicações, algumas delas diárias, algumas delas jornais diários e, portanto, que é possível aceder gratuitamente. E, portanto, estes são alguns dos exemplos dos conteúdos que, neste momento, estas centenas de pessoas no Médio Tejo estão a beneficiar com este projeto. Depois, dar-vos também alguns indicadores de questionários que são feitos a todos os formandos e como é que eles veem também esta própria formação. Um retrato daquilo que é o extrato em termos de habilitações e, portanto, o grosso são pessoas com o primeiro e com o segundo ciclo, é claramente a maior parte da população. Depois, se a divulgação da ação à população, como é que ela foi feita, a grande maioria, portanto, mais de 2/3, considerou muito bom ou bom. Quanto aos documentos de apoio que foram disponibilizados, também mais de 3/4 considerou muito bom ou bom. Os esclarecimentos que foram pedidos nessas ações de capacitação, ou os esclarecimentos que foram dados, de alguma forma, também aqui a avaliação é claramente, portanto, eu diria ali mais 3/4 ou quase 4/5 considerou muito bom ou bom. Quanto à duração da ação, a avaliação já não é tão positiva. Eu suspeito que achariam que a formação deveria ter mais tempo. A favor. Relativamente àquilo que foi o material disponibilizado e utilizado pelo formador, também aqui, portanto, a avaliação é esmagadora entre o muito bom e o bom. A explicação dos conteúdos pelo formador, portanto, também quase 90% está entre o muito bom e o bom. O que quer dizer que há, de facto, um feedback muito positivo relativamente a estas formações, que vão decorrer em 12 dos 13 concelhos e que, portanto, a receptividade tem sido bastante grande. E um outro indicador, se consideram que, face às necessidades dos inscritos, como é que foi a ação de formação, e também aqui consideraram muito boa ou boa, portanto, na esmagadora maioria dos casos. E penso que este seria o último indicador. Ainda um outro, se consideraram que estas ações de formação foram um contributo para a mudança dos seus hábitos, e, portanto, também aqui entre o bom e o muito bom, mais uma vez, com indicadores bastante positivos. E, portanto, de uma forma muito sumária, dar-vos nota de um projeto em que, com menos de 100 mil euros, se equiparam todas as bibliotecas do Médio Tejo, que se pode replicar depois de 2023 e por custos já muito menores. Haverá, com certeza, muitos candidatos a formandos neste contexto, e é, de facto, também uma forma de aproximação das bibliotecas também a toda a população. Aqui foi fundamental, de facto, o envolvimento das juntas de freguesia, o envolvimento dos municípios, e dar também aqui uma palavra à rede de bibliotecas do Médio Tejo, que foi onde este projeto foi germinado e se desenvolveu todo este conjunto de parcerias, de um projeto que tem um custo-benefício, uma relação de custo-benefício, de facto, muito boa, e que estou convencido, quando chegarmos ao final de 2023, faremos a avaliação e, com certeza,
seguirá um novo projeto para os próximos anos, considerando toda esta avaliação. Muito obrigado. Obrigado. Passo então agora a palavra ao professor António Manso para proferir a sua apresentação sobre o projeto Spark DigiGirls. Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui a apresentar um projeto chamado Spark DigiGirls. O meu nome é António Manso, eu sou professor do Instituto Politécnico de Tomar e este é um dos inúmeros projetos que nós temos. E convidaram-me para fazer a apresentação deste projeto porque é um projeto que esperemos que tenha muito impacto não só aqui na região, como em Portugal, como na Europa. Ora bem, então este é um projeto internacional com 4 parceiros. Somos nós, o Instituto Politécnico de Tomar e a Universidade Helénica da Grécia. Nós somos os parceiros, digamos, académicos. E depois temos 2 associações não governamentais na Lituânia, a VPT e a Simbiosa. E o nosso objetivo é despertar o interesse das raparigas para as áreas tecnológicas. Eu sou engenheiro informático, eu estive na universidade há cerca de 30 anos e cerca de metade dos meus colegas eram mulheres. Eu hoje sou professor e tenho cerca de 10%, o que significa que nestes 30 anos alguma coisa correu mal. Ou nós não soubemos cativar as raparigas para virem para as áreas tecnológicas, ou então os interesses das raparigas mudaram. De qualquer das maneiras, as áreas tecnológicas são as áreas do futuro. As novas sociedades e os novos modelos industriais são cada vez mais tecnológicos e a tecnologia vai estar presente nas próximas gerações com cada vez mais predominância. Por isso, aquilo que nós fizemos foi, digamos, identificamos um problema e a empresa Onepod em 2018 publicou um estudo sobre as mulheres na tecnologia por país. Nós estamos aqui em baixo com cerca de 17%. Os nossos parceiros, a Lituânia é o que está mais bem cotado com 25%, a Grécia com 13% e a Eslovénia com 17% também. Ou seja, dos 50% há 30 anos, e eu sou de uma área mais tecnológica, engenharia informática e engenharia pura e dura, passamos para 17% ou 18%. Bem, o nosso projeto é dividido em várias fases. A primeira fase foi a análise do problema, depois fizemos a definição dos desafios tecnológicos que iríamos propor às miúdas para as cativar, o desenvolvimento do currículo desses desafios, o teste dos desafios com as raparigas e a produção e a divulgação e o compartilhamento de resultados que ainda está em progresso. Este projeto só vai terminar em julho, portanto estamos agora na última fase. Na primeira fase, aquilo que nós fizemos, convidamos uma série de especialistas, fundamentalmente mulheres, mas nem todas, nas áreas tecnológicas, que trabalham nas áreas tecnológicas, para nos elucidarem quais eram os problemas que elas tinham e quais eram as dificuldades que elas tinham em contratar mulheres. Fizemos uma mesa redonda. Como estão a ver, isto aqui é em ambiente virtual. Esta mesa redonda ocorreu em 2021, em plena pandemia. O projeto inicial incluía mesas redondas como nós estamos aqui, com o público, que são sempre muito mais interessantes, mas teve que ser desta forma. Está aqui este QR Code que linka para o resultado da mesa redonda e são cerca de 2 horas de conversa muito interessante com mulheres que trabalham na tecnologia. Depois de nós fazermos isso,
definimos uma série de áreas que pudessem cativar as raparigas para as áreas tecnológicas. E definimos que iríamos tentar ensinar ou despertar o interesse das raparigas para temas como cloud computing, phishing, realidade aumentada e realidade virtual, modelação 3D, programação e inteligência artificial. Chegamos à conclusão com a mesa redonda que estes seriam os temas que as despertariam mais. E como os nossos especialistas eram mulheres, muito provavelmente elas estão mais sensibilizadas do que nós. Então, posto isto, passamos para a fase seguinte e desenvolvemos uma série de desafios. O que é que são estes desafios? Estes desafios não são mais do que workshops onde as raparigas são convidadas a seguir um tutorial para produzir determinados objetivos. Por exemplo, o primeiro desafio era para fazer um presente de aniversário em 3D. Ou seja, iríamos ensinar as raparigas, passo a passo, como fazer um presente digital que depois seria impresso numa impressora 3D para uma colega dela. Para além de lhe darmos todos os passos para elas fazerem isso, também disponibilizamos os nossos laboratórios, onde é que nós temos as impressoras 3D, os óculos de realidade virtual, portanto, todo o equipamento, para depois elas produzirem a prenda e terem a prenda. Mas, mais do que isso, para além de as ensinarmos a fazer, explicávamos-lhe o que é que estava por trás. E aqueles tópicos de inteligência artificial, blockchain, realidade aumentada, realidade virtual, estavam embutidos. Ou seja, enquanto as miúdas iam fazendo os desafios, nós explicávamos-lhe o que é que estava por trás. E fizemos 16 desafios. Estão aqui os 16 desafios, cada um deles é para produzir um jogo, para produzir um robô, para fazer um negócio digital artístico, utilizando, por exemplo, NFTs, etc. Portanto, fizemos estes desafios. E depois o passo seguinte foi disponibilizar estes desafios para os nossos parceiros, que disponibilizariam as alunas, as raparigas, porque nós somos universidades, os nossos alunos já são mais crescidos, para fazerem estes desafios. Antes disso, traduzimos os desafios para cada uma das 4 línguas, mais uma quinta língua, que é o inglês. Nós comunicamos sempre em inglês, produzimos todos os materiais em inglês e depois fazemos a nacionalização. Este aqui é o Moodle. Fizemos a disponibilização dos conteúdos através do Moodle. Cada um dos países inscreveu as alunas dentro do seu Moodle. E estes são os desafios que foram propostos aqui à nossa escola parceira, que é o agrupamento de escolas de Santa Maria, que fica aqui ao lado da escola. E o nosso parceiro disponibilizou-nos 59 raparigas, houve 59 raparigas que fizeram estes desafios e 11 professores, mentores, tutores, que as acompanhavam dentro da escola. Quando elas tinham alguma dificuldade, os professores, mentores, digamos que conversavam com elas e, no caso de não conseguirem resolver o problema, nós estávamos no IPT e iam ter connosco. Portanto, esta aqui é a versão portuguesa e na versão portuguesa nós tivemos 59 raparigas. No total dos 4 países, tivemos 320 raparigas a fazer os desafios. E agora, a última parte, que é a produção, divulgação e compartilhamento de resultados, que é isto que nós estamos a fazer. A fase dos projetos terminou agora no final de fevereiro e as 4 raparigas que fizeram mais desafios, que foram mais profícuas, estão convidadas para ir connosco à Eslovénia, a Ljubljana, em abril de 2023, onde é que podem interagir com as raparigas das mesmas idades dos outros países, compartilhar experiências, e elas estão lá por um motivo, nós estamos lá por outro, vamos ter uma série de reuniões onde é que vamos
digamos, debater o resultado do nosso projeto. Depois de o projeto estar concluído, a ideia é entregar o projeto à União Europeia e, a seguir, a replicar este projeto nos restantes países, de forma a tentarmos cativar as raparigas. Eu estou a olhar aqui para a plateia, estão aqui uma série de raparigas, para as áreas tecnológicas onde é que elas são tão necessárias. Muito obrigado. Obrigado. Passo agora a palavra ao engenheiro César Silva, da empresa WireMaze, que irá então agora apresentar o projeto de desmaterialização que foi implementado no município de Tomar. Eu queria confirmar se já estão a ver a minha tela. Sim, sim. Ok, muito bem. Antes de mais, obrigado pelo convite. Obrigado à Encode, também obrigado à Câmara de Tomar pela confiança em nos transitar este convite, já que era o Daniel que deveria estar presente, mas devido a problemas pessoais não pôde estar cá hoje presente. E eu venho-vos falar de um tema de um projeto que foi implementado na Câmara de Tomar, que está em plena utilização, que é a desmaterialização do atendimento. Ora bem, Tomar tem esta missão de eliminar papel nas interações com o município, entre o município e o munícipe. Os objetivos são claros, prendem-se com melhorar a experiência, tornar os processos mais transparentes e céleres, facilitar a que as pessoas não tenham que se deslocar e, portanto, logo aí com poupanças bastante elevadas também para os próprios municípios e, obviamente, nunca nos podemos esquecer que há sempre uma grande preocupação de que todos estes interfaces devam ser realizados com um processo de inclusão em mente, ou seja, não é por estarmos a digitalizar que se deve tornar a coisa tão difícil que alguém tem que ser um licenciado, um perito em grande tecnologia para poder submeter um requerimento à autarquia ou acompanhar o seu processo. Aqui um bocadinho de contexto também nacional. Existe felizmente um índice de presença na internet das câmaras municipais portuguesas, mais conhecido como IPIC. Este índice é realizado pela Universidade das Nações Unidas, em conjunto com a Universidade do Minho, promovido pela Agência da Modernização Administrativa, onde a Câmara de Tomar, fruto de todo o seu investimento, e entre a análise que foi feita agora e publicada no final, em 2022, mas relativamente a 2021, subiu de lugar 249, que ocupava na avaliação anterior, de 2019, para em 2021 já estar no lugar 98 do ranking geral. Considerando que o lugar onde partiu estava bastante atrás, esta é uma subida bastante drástica. Esperamos nós que com este projeto que foi implementado agora durante 2022 ainda nos permita subir mais a posição, que na prática revela qual é o estado de maturidade da Câmara em toda a sua relação com o município. E eu faço destaque para o critério C4, que é os serviços online, onde este projeto que nós fizemos com a Câmara de Tomar se baseia, ou seja, é permitido ao cidadão se autenticar com cartão de cidadão, muito brevemente chave móvel digital, é permitida a submissão de requerimentos após registro e é possível acompanhar como é que está o meu processo. Aqui os grandes desafios tecnológicos aprendem-se com o facto de, embora a Câmara Municipal tenha um ERP, ou seja, tenha o seu software de gestão todo, que é a IRC, a parte de gestão documental é em Process Maker, ou seja, não existe uma interface standard, digamos assim, para o cidadão. Surgimos então, nós já trabalhámos com a autarquia em outros processos, nomeadamente já trabalhamos no passado em orçamento participativo e outros,
Nós, o Airmaze, trabalhamos já temos uma vasta experiência na área autárquica, trabalhamos com 8 das autarquias que estão no top 10 neste momento do IPIC e trouxemos para o projeto exatamente essa experiência. O que é que o cidadão na prática conseguiu hoje em dia e consegue ter? Hoje em dia existe um site que é o serviçoonline.cm-tomar.pt, onde é possível consultar tudo o que é formulários e requerimentos. Nesta fase iniciou-se a parte da submissão pelo licenciamento e pelo urbanismo, duas áreas nobres em termos autárquicos, já que é delas que reverte muitas das receitas e muitas das interações também, portanto gera aqui muita entropia em tudo que é relacionamento, portanto são áreas nobres de aportar nesta desmaterialização, em que é possível se registar, ao consultar todos os processos e o que é necessário para realizar esse processo, ou seja, neste caso, por exemplo, que estamos aqui a ver à direita, o licenciamento de eventos e atividades, quem é que o pode fazer, o que é que tem que entregar, que taxas é que estão associadas, etc. Enquanto município registado, as pessoas têm acesso àqueles que são os seus processos, e agora reverto aqui para a imagem à direita, onde nós podemos consultar todo o processo, em que fase está, qual é o detalhe, que passos é que já deu, o que é que ainda não deu, se está a informação em falta, se está pendente do município ou da própria pessoa. Toda esta informação, de uma forma muito transparente, é mostrada ao cidadão. Da mesma maneira que o cidadão consegue acompanhar todos e ver todos os formulários que inseriu, todos os requerimentos que inseriu, ou até mesmo atualizar os seus dados pessoais. Em cerca de um ano de utilização, existe, e agora mais do que a tecnologia, é este o impacto verdadeiro do projeto. Existiu já 1564 requerimentos submetidos. Esta é a nota que eu tenho do início da semana. 3.908 acessos de 447 municípios. Por acaso hoje de manhã, há bocadinho antes da apresentação, estava a ver, já tenho mais alguns. Esta é se pensarmos que 1.554 requerimentos representavam 1.554 visitas à autarquia, podemos rapidamente calcular o tempo que foi poupado pelo município ou até mesmo no próprio atendimento da autarquia, portanto, ganhando-se aqui fortes otimizações, e da mesma maneira, em termos de transportes, aquilo que se poupou em termos ambientais em todo o processo. Alguns dos próximos passos são abrir áreas novas, como associativismo, escanismo, cultura e lazer, estacionamento, etc., introduzir a autenticação com a chave móvel digital, introduzir a parte de pagamentos e até mesmo uma componente de atendimento online através de chat. Tudo isto tecnologias que a autarquia já tem ao dispor, mas que, fruto da maturidade do processo, estão ainda agora a ser dados espaços para elas verem a luz do dia. Termino apenas com uma mensagem muito forte. Este projeto é um projeto que já vimos aqui com um forte impacto na região e nos cidadãos que se relacionam com a Câmara, que podem nem sequer estar na região, mas acima de tudo é um projeto que envolveu uma grande componente de modernização administrativa, ou seja, mudanças internas na autarquia, mudanças da forma de fazer, e aí deixo uma palavra final de louvor e de apreço pelo todo o esforço que a equipa da Câmara Municipal prestou a este projeto e todo o empenho que tem tido ao longo deste ano em tornar isto uma realidade, tornar isto uma bandeira em termos do seu serviço em prol do cidadão. E muito obrigado, estarei disponível para qualquer questão também. Muito obrigado. Passo a palavra ao Dr. João Pinto Coelho, técnico superior do Gabinete de Museologia e Património Cultural, da Divisão de Turismo e Cultura da Câmara Municipal de Tomar,
para apresentar o projeto Museu Sem Distâncias. Muito obrigado. Então, boa tarde a todas e todos. Apresento os meus cumprimentos e sinto os seus comentários das pessoas da organização do InCode. Parabéns pela iniciativa e pelo esforço que se tem feito ao ocorrer o nosso território com este objetivo de extrema importância, e também felicitar a organização local, os meus colegas também do município, por terem acolhido esta iniciativa e contribuído para a realização da mesma. O projeto que venho aqui apresentar é um projeto muito recente, ou seja, tivemos a oportunidade, para os mais atentos, para a comunidade mais atenta, de o apresentar publicamente no passado dia 13 de março, ou seja, já tinha sido tentado a ser testado e foi apresentado publicamente no dia 13 de março. É algo que está neste momento à disposição de todas as pessoas do mundo, a partir de tomar, e também me senti aqui um pouco constrangido, porque acabámos por não inventar nada, nem a minha área, nem a minha área, nós não inventámos nada, única e exclusivamente fizemos um esforço para otimizar os recursos já existentes no nosso município. E eu espero não falhar pelo primeiro clique. Foram vocês que clicaram, não fui eu. Então, muito brevemente, só queria abordar 4 pontos que têm a ver exatamente com a ideia do Museu Sem Distâncias. Ou seja, todo este projeto nasce a partir da estratégia que emana a partir do atual Executivo, que está muito relacionada com a questão da proteção, da salvaguarda e da valorização do património cultural, tanto material como imaterial, existente em Tomar. Ou seja, tudo o que nós temos, tanto do ponto de vista do edificado e não só, tem sido trabalhado para tentar, de alguma forma, contribuir para a criação de emprego, para o desenvolvimento e a fixação de jovens, para a captação de outras empresas, microempresas, pequenas empresas existentes na região que trabalham nesta área do turismo e da cultura, e para isso temos feito um conjunto de atividades, um conjunto de projetos que se podem traduzir, por exemplo, e podem ser visualizados através da criação e constituição de núcleos museológicos, da realização de diferentes eventos, e para tal, tudo isso tem feito parte de uma estratégia local, exatamente para nos tentarmos promover através desse património, para quem é Tomar, para quem conhece Tomar. Ou seja, nós pelo menos temos história que consegue atrair as pessoas de fora desde o século XII, não é? Ou seja, desde os Templários. Mas também ainda podíamos ir antes, podemos ir a parte da romanização, dos visigodos, etc. Mas temos esse legado todo patrimonial que tem que ser e tende a ser completamente ativado, turisticamente ativado, se me permitem a expressão. E de alguma forma tentamos romper também com este projeto com a questão da inclusão das acessibilidades. Hoje falar em inclusão e acessibilidades acaba por está na agenda do dia, há muito tempo que está na agenda do dia, mas torna-se muito difícil tentar colocar na prática. Há sempre certas barreiras que, do ponto de vista operacional, para quem está numa autarquia ou para quem está numa empresa, acaba por ser sempre uma situação bastante complicada. E, se me permitem, reforço aqui a questão das acessibilidades. Porquê? Porque estamos a falar de património que muitas vezes não pode ser intervencionado, pelo menos por algum enquadramento legal, por estar associado a uma determinada característica e que o Estado não nos deixa intervir da forma como nós pretendíamos e dar essa acessibilidade, e isso acaba por ser um contratempo e muitas vezes, quando há essa intenção de desenvolver algo, acaba por esmorecer. Então, por isso mesmo, notámos que algo tinha que ser resolvido e algo tinha que ser facilitado e tínhamos que testar esse contributo. E agora sem comando consegui carregar. E temos a questão das soluções tecnológicas nas áreas do turismo e da cultura e do património, que fomos forçados entre aspas, se me permitem, que fomos de alguma forma canalizados a seguir essa direção, nomeadamente em algo tão complicado que nos assolou na atual década
que estamos agora a atravessar, que foi a questão do Covid, e que de alguma forma nos forçou a darmos resposta a algumas coisas práticas do dia a dia, nomeadamente que tem a ver com a questão do encontro, da reunião, que ainda há pouco falavam, a solução para as reuniões que os colegas do Politécnico tiveram que fazer através das chamadas online, das reuniões online, etc. Fomos todos forçados, todos diariamente, a fazer algo quando estivemos forçados dentro das nossas próprias casas, e especialmente aqueles que tiveram que continuar a exercer a sua atividade profissional. Então, combinando todas essas três soluções, e fomos encontrando várias, integramos várias dessas soluções, combinando essa questão toda, surgiu-nos a possibilidade de... surgiu-nos a possibilidade de trabalharmos a nossa própria estratégia interna dentro desta questão da área do património e da museologia, e para tal, o ano passado, começámos a desenvolver sessões de idealização, ações de capacitação, também para os agentes, em que conseguimos reunir e tentar retirar de todos os contributos possíveis, exatamente para, de alguma forma, tentar colmatar estas falhas ou estes desafios que acabei de enunciar. Tudo o que tinha a ver com esta questão da salvaguarda, volto a sublinhar, da salvaguarda da valorização do património, a questão das acessibilidades e a questão de ultrapassar quaisquer obstáculos também desta questão relacionada com a tecnologia. E daí, rapidamente, já dispunhamos, ou seja, não foi nada criado para o efeito, durante o Covid, já dispunhamos de uma ferramenta, uma ferramenta que está relacionada com a área da arquitetura, em que nós conseguimos fazer uma visita 3D aos espaços, alguns dos espaços museológicos em Tomar. Esta visita 3D tem a particularidade de, na altura, quando foi realizada, quando foi desenvolvida, foi no sentido de também contribuir, não só para o visitante, estas visitas estão disponibilizadas tanto na página de internet do município, como também servem como uma ferramenta de gestão para o próprio município, para os próprios serviços, porque através desta ferramenta conseguimos ter acesso a todas as áreas, conseguimos ter a ocupação ao volume, à volumetria, e quando nós estamos a organizar eventos dentro dos equipamentos museológicos, conseguimos ter uma maior percepção, porque é tudo feito à escala real, ou 99,9%. Por isso é que é uma ferramenta de arquitetura e aproveitámos para fazer esta ligação. E com base nisto tudo, e com base na nossa atividade diária, agora somando todos estes ingredientes, se permitem, quase como se fosse uma experiência e uma receita, chegámos à conclusão que, se nós dedicarmos um dia por semana, e que neste momento foi institucionalizado às quartas-feiras, das 9h30 às 5 da tarde, em que as pessoas podem inscrever, os grupos se podem inscrever, nomeadamente IPSS, associações, estabelecimentos prisionais, pessoas que de alguma forma estão impossibilitadas de usufruir do nosso património, estão de alguma forma restringidas por qualquer que seja a natureza. Essas pessoas, às quartas-feiras, com uma inscrição prévia, conseguem ter uma visita aos nossos espaços acompanhadas por técnicos, por profissionais dedicados e que os acompanham olho no olho, apesar da distância, conseguem fazer essa visita diretamente e acaba por ser algo interessante e que também vai ao encontro exatamente da nossa missão, que é a questão da cultura. Ou seja, a cultura é para todos, a cultura faz parte da formação, faz parte da formação para a cidadania, faz parte, apesar de estarmos a falar de tecnologia, hoje estarmos a discutir a tecnologia, a cultura, e especialmente a sustentabilidade, é algo transversal a todas as dimensões, e é exatamente através da articulação destes ingredientes todos e destas componentes que acabei aqui a referir, que surgiu não algo muito inovador, mas sim algo que foi uma tentativa de otimização dos recursos existentes no nosso município, e assim a nossa equipa acredita que está a fazer um serviço público e esperamos que seja aproveitado por os cidadãos e por todos aqueles que gostam e querem conhecer Tomar. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos agora abrir então
esta sessão ao auditório. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Alguém quer colocar alguma questão? Penso que ainda temos aqui algum tempo para colocar uma questão. Aproveito esta última intervenção do Dr. João Pinto Coelho. Como é que vê a relação da capacitação digital com a sustentabilidade nesta área da cultura para o desenvolvimento dos territórios? Ora bem, tal como eu acabei agora de referir, quando falamos da sustentabilidade, nós todos conhecemos logo 3 dimensões: a questão da social, económica e ambiental. Creio que são as que nos surgem, mas existe e cada vez tem sido mais abordada este quarto pilar, a quarta dimensão, que é a cultura. Ou seja, que a cultura é transversal a tudo isto e é transversal a todo este processo essencial e cada vez mais, e também tem sido uma aposta clara, também de inúmeras medidas do Governo, em promover exatamente a cultura como uma ferramenta para a cidadania, para o desenvolvimento dos territórios, e isso é determinante. Exatamente, creio que este exemplo que dei chega exatamente a isso, ou seja, a chegar também à sustentabilidade através da cultura, pôr na agenda do dia. Uma das grandes discussões que tem havido recentemente, e aproveito só em nota de rodapé, é a questão da cultura não aparecer nos objetivos 2030. Não está expressa nos objetivos diretamente, nos objetivos 2030. E tem havido inúmeros grupos, inúmeras redes nacionais que são determinantes, ou seja, é determinante ter redes e ter grupos ativos para impulsionar todas estas questões, porque nem tudo nasce de um dia para o outro, e todos estão a chegar à conclusão que a cultura tem que estar presente, porque desde todos os níveis, desde o primeiro ciclo, ainda ontem tivemos a oportunidade de estar a discutir noutra cidade a questão do Plano Nacional das Artes, ou seja, é necessário trabalhar, porque hoje em dia, cada vez mais, tudo funciona como um sistema. E hoje estamos aqui, o Wincode é uma grande parte e uma parte muito importante do sistema, que dou os parabéns pelo trabalho desenvolvido, mas a cultura também é uma dessas partes. E a própria Constituição da República Portuguesa diz que todos têm o direito de usufruir e a fruir da cultura. Obrigado. Não sei se algum dos outros participantes quer colocar alguma questão. Esqueci-me de perguntar. Ninguém quer colocar nenhuma questão? Ou outro colega? Então eu vou colocar aqui uma questão ao Dr. Miguel Pombeiro. Se quer, não é bem uma questão, é mais comentar, se quer levantar aqui um bocadinho a ponta do véu do que é que pode acontecer para o futuro em termos da continuação deste projeto de capacitação. Muito bem. Eu julgo que, de facto, o sucesso que estas ações, que esta formação está a ter, a procura que ela tem, e de alguma forma também a experiência que as próprias bibliotecas estão a ganhar em todo este processo. As parcerias estão feitas com as juntas de freguesia, com as universidades séniores e tudo mais, e portanto parece-me que com investimentos muito baixos nós conseguimos replicar nos próximos anos e aumentar de facto o nível de literacia digital que é absolutamente fundamental, e também até pelo próprio entusiasmo e aquilo que é o feedback das pessoas que recebem estas formações e a ambição que têm para aprofundar, e portanto parece-me que será, não quero antecipar, ainda estamos longe de fazer a avaliação global deste projeto, mas penso que no último trimestre do ano seguramente, e quando estivermos a preparar o ano de 2024, surgirão novos projetos ligados justamente a esta questão da literacia digital neste público-alvo, e que tenha este aspecto que me parece bastante importante, ir muito além das sedes de concelho e, portanto, ir às freguesias, aos lugares, e com isso beneficiar toda a população, e dentro daquela lógica que, aliás, esta manhã aqui já foi falada, no sentido de não deixar ninguém para trás. Este projeto de tomar tem também essa lógica numa outra vertente, aqui também, no fundo, é isso que aqui está subjacente, e, portanto, não tenho a menor dúvida de que encontraremos o enquadramento para a continuação destes projetos de literacia digital.
Muito obrigado. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, entretanto. Ninguém quer colocar nenhuma questão? Então, se calhar lançam-me aqui a mesma questão ao meu colega, professor António Manso. Como é que vê, levantando um bocadinho o véu para o futuro, o que é que pode acontecer naquilo que será uma segunda fase do projeto, e até fazendo aqui, recuperando aqui um bocadinho a conversa das redes, eu pude observar que, por exemplo, durante a manhã existiam até projetos que se podem de alguma forma complementar, nomeadamente um dos projetos parecia-me engenheiras por um dia, e parece-me que seria interessante, portanto, fazer esse cruzamento não só destes dois projetos, mas de vários outros projetos que se notam que existe aqui, de facto, a potencialidade para, no mínimo, conversarem. Quer comentar? O projeto Spark DigiGoals foi feito para motivar as raparigas para irem para as áreas tecnológicas. E este é o nosso primeiro projeto a nível internacional para sensibilizar essa parte da população, porque é 50% da massa de trabalho. Quando metade da nossa massa de trabalho não sente apetência para uma área que é tão premente e onde é que os empregos são cada vez mais frequentes e mais bem pagos, porque começam a ser raros, cativar as meninas, as raparigas para esta área é muitíssimo importante. Nós neste momento ainda não terminamos o projeto, ainda estamos em fase de avaliação. Neste momento nós só temos os dados da componente portuguesa e posso-vos dizer que o trabalho de campo correu bastante bem. Tivemos 59 estudantes que fizeram os nossos projetos, com várias centenas de projetos. Nós inicialmente tínhamos previsto selecionar 3 raparigas para irem connosco à Eslovénia para o encontro internacional, e a afluência foi tanta que selecionamos 4. E agora estamos com um problema de orçamento, mas a gente depois a gente trata disso. No futuro nós temos que inverter esta tendência. Nós passamos dos anos 90, onde metade dos raparigas que estavam nos cursos tecnológicos, para uma situação onde é que nós temos 18% em 2018. E nós temos que inverter esta tendência, nós temos que cativar as raparigas para virem para as áreas tecnológicas. O projeto vai terminar em julho, vamos produzir os relatórios, vamos entregar à comunidade europeia e esperemos que este projeto piloto, que foi feito nestes 4 países, Portugal, Lituânia, Grécia e Portugal, possa ser implementado em vários outros, nos restantes países da União, até porque aquilo que nós vamos entregar é a versão inglesa. Espero que as outras raparigas das outras nacionalidades tenham a hipótese de praticar estes desafios interessantes que as nossas também tiveram. Muito obrigado. Penso que já não temos mais tempo, de acordo com o programa, portanto resta-me agradecer a todos os participantes deste painel e a todos os presentes, e vamos então passar à cerimónia de fecho deste evento. Obrigada. Encerramos então esta sessão do Rotary & Code 2030 com as palavras do Sr. Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campo Largo, que convidamos a subir ao palco. Olá, boa tarde a todos. Caro Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, caras e caros coordenadores de iniciativas e programas de capacitação de inclusão digital, caros e caros representantes das entidades da administração pública, das instituições de ensino superior, aqui também em particular o Instituto Politécnico e as empresas que estiverem aqui presentes, à minha cara equipa do InCode 2030, que obviamente cumprimento na pessoa da Luísa, a sua coordenadora-geral, caros convidados e todos os participantes desta conferência, aqueles que estão agora aqui, que estiveram de manhã, que já não podemos estar agora aqui, meus senhores e meus senhores.
É para mim uma honra encerrar mais uma vez uma das sessões do Rotary Unicode 2030, que aliás estive com muito prazer na primeira que organizámos lá em baixo e agora temos andado desde as ilhas para o norte e para o sul de Portugal com muito prazer, e disse-me a Luísa há bocadinho em confidência, aprendemos tanto nestes roteiros. E é verdade que este Rotary Unicode 2030, estas várias sessões, estão a ser promovidas para divulgar projetos que todos os dias contribuem largamente para aquilo que nós podemos englobar no conceito de capacitação digital da nossa população, do nosso país. E a verdade é que Portugal se encontra desde 2022 e pela primeira vez acima da média europeia naquilo que se chama o índice da digitalidade da economia e da sociedade, enfim, mais conhecido na sigla inglesa e no acrónimo DESI, no que respeita ao capital humano. É que é verdade que este capital humano é aquele que avalia, digamos, a capacitação da literacia digital da população. E é verdade que é pela primeira vez que aparecemos acima da média europeia. E isto só pode ser interpretado, e é seguramente interpretável, como resultado deste caminho que todos, não só o governo, não só, digamos, as entidades mais ou menos conhecidas, mas todos, neste esforço conjunto, este caminho que fazemos todos para afirmar Portugal como um país digital. E isto também é potenciado muitas vezes, e em muitos casos, pelo facto das câmaras municipais, das autarquias locais e também das entidades da administração pública favorecerem a criação de serviços públicos digitais, que aliás são disponibilizados de uma forma bastante grande e com uma sofisticação muito boa, que levam a que Portugal seja hoje reconhecido como uma nação digital, aliás, como uma das 10 nações, um dos 10 países a nível mundial, em que o fornecimento de serviços públicos para a administração pública é um dos mais avançados, portanto, dos 10 mais avançados. Mas além do fornecimento de serviços públicos e deste conjunto de sessões, de esforços, e aqui relevo também muito os esforços das autarquias, porque esta literacia digital é feita muito de baixo para cima, é evidente que a literacia digital corresponde também a um esforço em termos de medidas públicas a todos os níveis. Ao nível local, também ao nível das CIMs, que fazem um esforço particularmente importante, e também ao nível nacional. Poderíamos referir aqui muitos exemplos, mas talvez me permitam que eu refira 2 ou 3 exemplos que me parecem particularmente importantes pelo seu alcance, pelo seu impacto, e que têm a ver com, por exemplo, a qualificação ou requalificação, a aquisição de competências digitais no domínio, no próprio emprego, no dia-a-dia. E isso é conseguido através de alguns investimentos que fazemos no PRR, nomeadamente através da Academia Portugal Digital, que de alguma maneira vai, de uma forma fácil, medir o estado de maturidade individual de cada pessoa no respeitante ao digital, que lhe vai permitir, digamos, ou um passaporte para um conjunto de formações que o ajudem a aumentar a sua maturidade, ou ao mesmo tempo que dê entrada para este emprego mais digital, que é um conjunto de iniciativas que permite a que as pessoas que estão empregadas terem uma aprendizagem dentro da fileira industrial em que estão a trabalhar. Mas poderia também juntar a isto ideias como a Academia da Cibersegurança, cuja ideia é formar 9.800 profissionais com competências avançadas. E aqui vê a importância de darmos competências básicas a toda a população, darmos competências específicas às pessoas que estão na indústria, nos vários setores produtivos nacionais e também em algumas áreas, como a área da cibersegurança, tão importante hoje no mundo digital, que é tantas vezes atacável e atacado por forças do mal, digamos, às vezes com intuitos económicos, outros com intuitos criminosos, devemos dizer claramente, ou até a soldo de alguns Estados, digamos, que apoiam esse aspecto. E, portanto, estamos aqui a trabalhar também nas competências avançadas no domínio da cibersegurança. Todas estas medidas, por mais medidas que nós possamos pôr, apesar de serem bem-sucedidas, têm de ser sempre, mas sempre reforçadas, para que acabemos de facto com este fosso digital que existe na nossa sociedade. O fosso que divide entre aqueles que não têm competências digitais
básicas e aqueles que podem fazer um uso pleno da digitalização, acedendo ao conhecimento, aos serviços, aos produtos que melhoram a sua vida e que criam valor. Isto é particularmente importante. Estava no outro dia a conversar com alguém e referia a necessidade da literacia digital e essa pessoa disse: porque é que acrescenta digital? É que precisamos de literacia. E, portanto, a literacia passa por hoje ter uma literacia digital, porque ela é aquela que nos permite uma integração plena no dia-a-dia da nossa vida, que é, numa sociedade que está hiperconectada, é necessariamente digital. E, portanto, estamos aqui, eu faço aqui uma pequena referência, já que o domingo passado foi dia do pai, ao meu pai, que era professor primário, e na altura ajudava as pessoas, eu sou de Aveiro, as pessoas que iam para o mar e que tinham apenas a 3ª classe, mas para passarem lá de cozinheiros ajudantes para poderem ser pescadores, tinham que ter a 4ª classe. Não é assim há tanto tempo quanto isso. E hoje estamos a fazer este percurso da literacia digital, ajudando a que todos possam beneficiar desta sociedade, que hoje em dia é uma sociedade na qual se pode criar valor pela dimensão digital e na qual nós temos que nos integrar todos. Agora, estando aqui em Tomar, Sr. Vice-Presidente, eu não poderia de olhar um pouco atrás e olhar para um facto importante que ocorreu em 1983, quando a Unesco classificou o Magnânimo Convento de Cristo, que está erigido nesta cidade, como património mundial. E vou aqui citar 2 palavras que me parecem importantes. É que a Unesco disse que este património mundial, este Convento de Cristo, passa a ser, digamos, património mundial pela inigualável e fundamental importância para a humanidade. É interessante estas 2 palavras, inigualável e fundamental. Porque também hoje as mais relevantes instituições internacionais nos lembram constantemente do inegável contributo à transformação digital para o nosso futuro coletivo e da sua importância para atingirmos a neutralidade carbónica em 2050. Portanto, estas 2 palavras de inegável e fundamental acabam por nos inspirar também nesta dualidade que já hoje aqui foi referida, nos poucos momentos em que eu tive a oportunidade de seguir este evento, que é o digital e a sustentabilidade. É que não nos deixemos iludir. A capacidade digital é verdadeiramente um fator crucial nas várias esferas da nossa sociedade, porque só ela quebra a barreira que permite a adoção de tecnologia por todos e, por conseguinte, só ela permite a modernização da administração pública, a resposta aos novos desafios do mercado laboral e as melhores soluções para os desafios impostos pelas alterações climáticas. É por isso mesmo que, além do Governo ter a capacitação digital como uma das suas prioridades, tem a sustentabilidade no centro da decisão política. A Agenda 2030, também já um pouco aqui referida hoje para o desenvolvimento sustentável, veio de facto convocar-nos a todos para uma mudança de paradigma na gestão pública. É também com esse paradigma no horizonte que o Governo esteve durante o mês de março a promover, e reparem a importância, o Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, um paralelo deste Roteiro Nacional para a Digitalização. E este Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, que melhor permitirá avaliar as atividades que temos vindo a implementar para cumprir a Agenda 2030 em Portugal. Porque se é certo que a transição digital está no centro das nossas prioridades para afirmar Portugal como um país próspero e inovador, é absolutamente inquestionável que ela tem que se fazer, ela só se pode fazer de mãos dadas com a transição climática. A sustentabilidade não é só um elemento-chave do futuro da nossa sociedade, é de facto também, e isto é importante nós relevarmos, é de facto também, a um nível mais micro, hoje já, um dos pilares fundamentais em que assenta, por exemplo, o futuro dos negócios. Porque a chave de um negócio com futuro é precisamente ser não só útil, não só trazer valor, muitas vezes pela parte digital, mas ser sustentável. E é verdade que está hoje em destaque nas prioridades de recrutamento do nosso ecossistema empresarial. E queria aqui referir também que estamos em 2023, no ano que a Comissão Europeia definiu como Ano Europeu das Competências. Aliás, sinto-me particularmente contente e julgo que o Encode se associará a isso, porque em setembro do ano passado, e mais ou menos à mesma altura que no discurso do Estado da União, a Presidente von der Leyen anunciou este ano como o ano das competências, nós tínhamos em Portugal o mês de outubro, que era o mês das competências. E, de facto, sendo este o ano europeu das competências, o roteiro que hoje decorreu aqui em Tomar
de alguma maneira corporiza o compromisso do país com uma Europa ainda mais competitiva, que impulsiona a sua força de trabalho, a nossa força de trabalho, e assegura que as transformações ecológica e digital são verdadeiramente transformações que são socialmente equitativas e justas. E é através do Rotary Code 2030 que o Governo tem procurado dar precisamente visibilidade aos projetos locais também de capacitação digital. Eu sinto-me particularmente feliz por ter observado alguns dos números que vocês já atingiram aqui em Tomar, e ao mesmo tempo temos aqui neste mini ecossistema também formação em literacia digital. E é através de vocês, que são os agentes locais, sejam as autarquias neste caso, mas sejam também aquilo que me diz muito a mim, que fui um fundador de uma associação jovem, seja através das associações jovens, as instituições também de ensino superior e politécnico e todos os outros que possam ajudar, que verdadeiramente se dá um salto qualitativo no panorama nacional da capacitação e requalificação digitais. Não há decreto-lei, não há lei, não há dinheiro que justifique que nós possamos passar do estádio A para o estádio B, porque a passagem é feita com o empenhamento de todos e é particularmente feita com o empenhamento local, porque é quando nós conhecemos o Sr. António, que apesar de não ter nascido já numa era digital, é aquela pessoa que dá o conforto e a vontade de ajudar para dar aquele passo que passa do mundo puramente físico para um mundo também digital. É o conhecimento do Sr. António, é a confiança que ele tem em nós que nos vai ajudar a dar esse passo. E isso é particularmente importante. Queria mesmo deixar aqui bem vincada esta ideia de que não há literacia digital em todo o país se não tivermos os atores locais empenhados nesse processo. E agora deixem-me dizer que encontrei aqui algumas coisas particularmente interessantes. Não tive a oportunidade de ouvir falar do projeto de Cidadania Informada e Ativa, mas li o que fazem. Não tive a oportunidade de ouvir falar muito sobre o projeto Spark DigiGirls, embora tenha aqui ouvido um bocadinho e conhecesse, digamos, o impacto de projetos como estes, embora unindo apenas 4 países podem ser proporcionadores para outros países. E tive a oportunidade de ouvir um pouco sobre o Museu Sem Distâncias, que, aliás, foi parte da nossa conversa no carro desde Lisboa até aqui para tentarmos perceber exatamente o que seria o Museu Sem Distâncias. Porque eu acho que o digital traz uma dimensão de valor acrescentado à visita aos museus em geral, mas aqui fiquei particularmente sensibilizado com o esforço que é feito para dar a um conjunto de pessoas acesso virtual a esses museus. Dizia quem apresentou que não era uma tecnologia muito avançada. Pois é que a verdade é que nós não devemos fazer só coisas pela tecnologia, devemos fazê-las porque ela tem uma função social. E o que é importante aqui é aliar a função social muito interessante com a tecnologia, por mais ou menos avançado que elas sejam. E eu gostaria sempre de ver em todos estes vários sítios que nós visitamos que realmente as tecnologias da informação e da comunicação possam sempre ajudar a valorizar o nosso património e a nossa cultura. É extraordinário o número de museus de pequena dimensão que existe por todos esses países. Eu penso que aqui também na CIM temos um esforço para unir as bibliotecas, para unir os museus, e essa união que dá uma dimensão, uma capacitação maior, permite-nos de alguma maneira que nós possamos investir nesta dimensão digital, possamos atrair as pessoas para o local antes mesmo delas terem chegado ao local e possamos guardar as memórias do local através do digital quando elas deixam de visitar. E aqui, deixem-me dizer, vou aqui fazer 2 desafios também ao Instituto Politécnico de Tomar. Primeiro, agradecendo o facto que eles estão a trabalhar neste consórcio, neste importantíssimo consórcio, e em que o Instituto Politécnico de Tomar faz um papel de encorajar raparigas a explorar as tecnologias digitais e dar-lhes competências nessas áreas. E isto é particularmente importante porque contribui, de facto, para um dos objetivos num país europeu que se quer ver como uma nação digital, que é atingir a igualdade plena nas profissões das TIC. Deixem-me agora desafiá-los mais. Nós temos aqui um conjunto de alunos, de pessoas que chegam todos os anos a Tomar, que ficam aqui vários anos, e espero que a Câmara Municipal consiga criar este ambiente que os seduza a ficar aqui e que eles fiquem aqui para ajudar ao desenvolvimento local.
e que criem empreendedorismo. Nós temos no conjunto do PRR um conjunto de apoios para spin-offs das universidades e dos institutos politécnicos. Vocês têm um potencial enorme na criação. As jovens e os jovens, mas também as jovens que têm ideias, têm conceitos e que os querem, através dos seus projetos de fim de curso, de mestrado, implementar, ajudem-nos a criar valor. Porque nós, através, por exemplo, dos programas dos vouchers para as startups, damos 30 mil euros para cada startup que apresente o quê? Um produto inovador, e inovador em quê? No digital e no verde. Ou seja, que garante ao mesmo tempo a sustentabilidade e o digital. Este é mesmo o desafio para que nós multipliquemos a criação de valor através do empreendedorismo. Porque nós sabemos exatamente que metade, se calhar muito mais, das startups que vão ser criadas, dos pequenos spin-off, vão morrer ao fim de algum tempo. Pouco importa, porque o que nos interessa é que este sentimento da nossa capacidade de criar, de empreender, de inovar, fique radicalmente associado aos politécnicos, às universidades, também aos centros que possam existir de incubação e de aceleração de empresas, para que sejam cada um desses, depois de falhar uma vez, se calhar depois de falhar 2 vezes, sejam eles os agentes do sucesso, ou numa empresa grande, ou numa empresa que eles mesmos criaram. Muito bem, também queria aqui fazer um pouco mais referência a algumas coisas que se passam sempre no roteiro e que são particularmente importantes, porque temos pugnado por levar a todas as cidades por onde passamos workshops e iniciativas que eu acho que são verdadeiramente paradigmáticas. O ENSICO, o Engenheiros por um Dia, o Eu Sou Digital, o Apps for Good ou o PTSOC. São tudo iniciativas que são já quase marcas que ficam associadas a este roteiro, mas que tinham que deixar de ficar só associadas a este roteiro, têm que ficar associadas a Portugal enquanto tal. E eu acho que algumas delas já têm essa dimensão. Todas estas que eu aqui referi, desde o Engenheiros por um Dia, ao PTSOC, ao Apps for Good, ao Eu Sou Digital ou ao ENSICO, têm um potencial enorme para serem reconhecidas. E, portanto, temos que, ao trazê-las a este roteiro ao longo de todas estas cidades no país, criar-lhes a dimensão e o ímpeto para que elas sejam verdadeiramente nacionais. E eu acho, cara Luísa, que é desta forma que, se calhar sem nos apercebermos do seu impacto verdadeiro, paulatinamente, esta InCode 2030 se tem vindo a cumprir, que é ajudar a posicionar Portugal no grupo de países europeus de topo em matéria das competências digitais. E por isso vos agradeço a vós todos que estáis aqui. Caríssimos, no digital ninguém pode ficar para trás. Queremos que todas as pessoas tirem maior proveito das oportunidades que o digital oferece na sua vida pessoal, na sua relação familiar, mas também na sua dimensão profissional e na dimensão de criar valor, na dimensão de trazer ao nosso comércio local, através dos bairros digitais, este valor acrescentado que é aquilo que parece ser uma pequena dimensão local, ter uma dimensão regional ou nacional através do digital. Que vocês conheçam cada vez mais as iniciativas e os programas que estão em vigor, que os aproveitem, que invistam na formação de toda a gente ao longo da vida. Verdadeiramente, queremos que as pessoas compreendam que a transformação digital do país só acontecerá quando estivermos todas e todos a tratar o digital por tu. E essa é e será sempre a nossa base forte para garantir a sustentabilidade, para garantir uma sociedade mais próspera, mais justa, mais equitativa e que possa orgulhar-se de ser uma sociedade digital que não deixou ninguém para trás. Muito obrigado a todos pelo vosso esforço. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, e obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste dia. O roteiro InCode 2030 segue agora para Vila Real com o tema da agricultura. Para mais informações, visitem o nosso site em www.incode2030.gov.pt. Obrigada e até breve.